avisar. Bom, galera, só para avisar, já que já vai começar aqui, só para lembrar que os professores dessa sala são eu e o Thiago. Eu vou dar a primeira parte da aula, que vai ser uma introdução a essas equações, essas fórmulas que estão aqui à esquerda, e aí eu vou dar um exemplo sendo aplicado aqui com essas 3 tabelas, e depois o Thiago vai fazer outros exercícios, tá bom? Thiago, eu não estou conseguindo mais ver o chat. Qualquer coisa que eles perguntarem aí, se dá um aviso aí para mim, tá? Beleza, pode deixar, Vitor. Certo, pessoal, vamos lá. Seguinte, eu já falei com vocês de algumas equações nas aulas passadas, que foi a média. Eu falei para vocês da soma. Só que tem umas equações que eu ainda não falei, que são bem usadas até. Que no caso é o conte. Vou dar um exemplo aqui para vocês do conte continuum. Vamos lá. Lembrando... Eita, desculpa aqui. E vamos lá. Lembrando, galera, para ativar as funções, é só você digitar o igual e com letra maiúscula sempre, você digita o começo da função, que tipo, já vai até aparecer uma lista das funções que você pode trabalhar com. Vou dar um exemplo aqui do conte. Tem o conte num, um conte C, conte valores, etc, etc, etc. Eu vou dar o exemplo do continume, que acho que é bem simples. Basicamente, ela conta quantos números tem no intervalo que a gente vai selecionar. Como que seleciona o intervalo, galera? Segura a parte que você quer, depois você arrasta. Eu vou pegar essa coluna aqui justamente para mostrar para vocês que vai dar só 2, que vai ser só esse e esse. Viu? Então, o continuum, ele vai contar só esses 2 números aqui. Essa célula aqui, por exemplo, ela está vazia. Se eu colocasse uma letra, nada acontece. Deu erro aqui, ignorem. Mas se eu colocasse, por exemplo, outro número, aqui vai mudar para 3. E mudou para 3. Certo. Então, deixa eu fazer isso aqui. Vou deixar aqui do lado do continuum. Compartilhe essa tabela, por favor. Ô, galera, é o seguinte. Eu vou mandar no chat de novo o link, mas a tabela, ela tá no Drive, pra vocês baixarem, tá bom? Deixa eu só achar aqui. Pronto, galera, tá no chat de novo aí. Eu acho. Tá sim. Então vamos lá. Seguindo. Vou colocar aqui o continuum para vocês lembrarem qual que é. Agora, o conte de valores, ele é um pouco diferente. Ele não vai contar se tem um número. Se eu colocar a letra, lembra que eu coloquei a letra e não contava no continuum? No conte de valores vai contar. Olha só. Enquanto o mesmo resultado, mas se eu colocar uma letra aqui, já troca. O conte de valores começa a marcar 3. E o conte vazio, eu acho que deu para entender que ele vai contar quantos espaços vazios tem no intervalo que a gente selecionou. É contar vazio, tá? Conte a abreviação aí. Nesse caso fica contar. Selecionou o intervalo. Fechou.
e pronto, tem 20 espaços vazios. Se eu colocar aqui outro número, vai mudar de novo os 3 valores. Começamos às 10. Pessoal, é o seguinte, a gente começou 10 e 5, mas a gente ainda está na introdução. Até agora, revisando, a gente falou do continuum, do conte valores e conte vazio. O que é cada um desses? Continuum é uma equação que você vai contar quantos números tem no intervalo que você desejou. Então aqui, ó, vou aproveitar vocês para ver se vocês entendem como é que lê equação pelo número aqui em cima. Continuum, nome da equação, da fórmula no caso. Aí I5 é onde começa o nosso intervalo e 12, quer dizer, 12 e 27, desculpa, é onde acaba, ou seja, vai daqui até aqui. Então, nesse intervalo aqui, quantos quadrados tiverem números vão ser contabilizados. Que aqui no caso é 1, 2 e 3. O A não conta, que ele não é um número. Conte valores, como é que é? Ele vai contar até se tiver letra. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Contou 4. E o conte vazio, ele vai contar quantos espaços vazios tem nesse mesmo intervalo. Que aí vai ser 1, 2, 3, 4, 19. Beleza? Seguindo. C. Isso aqui já é uma equação mais complicada. Ela, eu não sei se vocês já tiveram programação, mas ela se baseia num conceito básico de programação, que você fala para o computador que se algo acontecer, você mostra alguma coisa. Se não acontecer, você mostra outra coisa. Parece meio abstrato agora, só que vocês vão entender já já. Vamos supor que eu queira saber... eu vou escrever aqui lápis. Minúsculo. Vamos supor que eu queira saber se o que está escrito aqui estiver dentro dessa tabela de produtos à venda para me mostrar o valor dele. Então, tipo assim, vou até colocar aqui o exemplo. Se equação, você pode tanto clicar 2 vezes na palavra se quanto abrir parênteses. Então, qual que é a minha ideia? Se o que está escrito nesse quadrado estiver dentro dessa tabela, por favor, me mostra o valor desse produto. Então, como é que ele vai fazer? Colocou o C. Agora a gente vai ter que indicar se isso aqui está dentro dessa tabela. Então, como é que a gente pode fazer isso? Seleciona o C. Peraí, a gente pegou um exemplo ruim porque eu vou mostrar para vocês como é que é esse exemplo aqui. É uma equação mais grandona com o C, uma equação mais simples primeiro. Se lápis igual... Tá, então já tem uma noção. Se o que está escrito aqui for lápis, eu quero que me mostre quantos lápis tem. Simples, vai ser a equação que eu vou fazer. Então, igual C, abriu parênteses, se o que está escrito aqui, a 12, esse quadrado aqui, for igual ao que está escrito aqui, lápis, então a gente, ponto e vírgula para separar, então tipo assim, esse primeiro espaço aqui é a condição. Se isso for igual a isso, é a condição. Agora, se for verdadeiro, o que a gente quer que mostre? A gente quer que mostre o estoque. Então, mostra isso aqui. Ponto e vírgula para separar de novo. Agora é o valor falso. Ou no caso, se aqui não tiver escrito lápis, o que mostra? Eu vou mandar mostrar nada. Que no caso é 2 aspas, que ele vai, tipo, pegar o texto que está entre as aspas, que no caso aqui é nada. Vou fechar o parênteses. Equação feita. Deu 500. Se eu apagar, vai dar nada. Se eu colocar lápis de novo, aparece o 500 mais uma vez. Alguma dúvida?
Alguma dúvida, galera? Todo mundo? Eu vou mandar o link de novo, tá, Mariana? Aí para vocês. Certo, então vamos seguir, pessoal. Então, essa é a condição C. Já vou até colocar aqui o exemplo. Eu vou manter aqui o exemplo. Eu vou tirar o exemplo do C. Eu não vou colocar aqui porque ele vai ser um condicional que vocês não vão poder associar aqui. Eu vou só dar um tique nele para mostrar que a gente já fez. E um tique nesses aqui também. Certo, vamos lá. C dentro de C. Aí eu já vou aproveitar para vocês e apresentar a tabela que eu já deixei preparada. Seguinte, vamos imaginar que a gente tem uma loja. Essa loja é uma papelaria. A gente tem uma lista de produtos com o valor de cada um e quantos a gente tem no estoque. Vamos imaginar que a gente tem uma lista de todo cliente que comprou com a gente, com o nome, o CPF e o banco que ele usou para fazer uma compra. E aqui a gente tem um histórico de compra. Então, toda vez que algum item for comprado, vai anotar o nome do item, quantas unidades foram compradas, o estoque depois que a gente comprou, o total a pagar, o nome do cliente, a data que a compra foi realizada, se o pagamento foi aceito, e se o pagamento não foi aceito, eu quero que mostre qual é o banco que negou o pagamento. Ok? Deu para entender de boa a tabela? Eu espero que sim. Vocês não estão falando nada, eu vou considerar que sim, galera. Enfim. Deu para entender, sim. Beleza, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou usar vários Cs, que é a equação que a gente usou aqui para se algo for verdadeiro, mostra X, se algo for falso, mostra Y. A gente usa essa equação várias vezes para poder determinar que, dependendo do que escrever aqui, a gente vai poder falar o estoque que tem. Tá bom? Então, vamos começar. Vou até apagar aqui para vocês terem a noção. Vamos começar com igual. Se abriu parênteses. Então, o que eu quero? Eu quero que se esse produto da casa H for igual a algum item dessa lista, para me mostrar o estoque. Então, vamos supor que seja igual a lápis e 2 pontos para separar. Se borracha for igual a lápis, mostra o estoque. Se for diferente, o que a gente faz? Como a gente quer a tabela inteira, a gente vai ter que fazer um C para cada linha. Então, na negação, ou seja, se for verdadeiro, mostra. Se não for, procura na linha de baixo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente abre mais um C aqui dentro. Abriu parênteses e aí a gente seleciona. Se H5 for igual a D5, condição feita, você me mostra o F5, que é o estoque. E aí, ponto e vírgula, aí vem a negação. Negação, como é que é feita? É caso não aconteça. Caso não aconteça, a gente quer que procure na linha de baixo, a gente abre mais um C. E aqui a gente começa outro teste lógico. E assim a gente faz para todas as linhas. Eu não vou fazer com tudo, que eu já vou mostrar para vocês como é que a equação está pronta. Eu só tenho que mostrar uma coisa para vocês, que é o seguinte. Deixa eu pegar aqui o exemplo de borracha igual a tesoura. Caso sim, mostra o estoque. Caso não, mostra nada. Então tá, seguinte. O que acontece? No final, quando chegar na última linha, vocês vão ter que mudar o funcionamento. Porque a negação ela vai ter que vir com um número. Senão a conta vai dar errado, não vai dar um valor e vai começar a dar errado nas partes que a gente vai continuar fazendo dessa tabela.
Como é que a gente vai fazer isso? A gente simplesmente coloca na negação que caso não tiver nada disso, coloca 0, para falar que não tem no estoque. Acabou. E aí, para vocês poderem terminar a equação, vocês têm que fechar os parênteses dos Cs. Então, por exemplo, aqui, ó, no exemplo que eu fiz agora, que não está com a tabela completa, tem 1, 2, 3 parênteses abertos. Então, a gente vai ter que fechar 1, 2, 3 parênteses para poder finalizar a conta. Que o estoque está 0 porque borracha não está em nenhuma das linhas que eu selecionei. Eu coloquei lápis, caneta e tesoura. Borracha não está lá, então não vai aparecer. Tá, mas aqui é o estoque depois da compra. Então vocês têm que ter noção que além do C, se tiver aqui mostra estoque, eu também tenho que fazer menos o número de unidades que foi comprada. Então, aí sim vai estar finalizada a equação. Esse exemplo aqui foi feito só com 3 linhas e esse exemplo aqui foi feito com todas as linhas dessa tabela aqui da esquerda. Certo, pessoal? Então, seguinte. Peraí, a conta deu errada aqui. Menos tal. Ah, não, deu certo. É porque, como não tem nada, é 0 menos 5, porque borracha não está entre os 3 que eu selecionei. Eu vou dar um Ctrl Z 2 vezes aqui. 3 vezes. Aí, para voltar à equação original. O que mudou da equação que eu fiz para a equação que estava? Vocês puderam perceber que tem várias marcações que estão com esse cifrão aqui. Se vocês bem lembram da aula anterior, significa que tá travado. Então, se eu pegar essa equação e arrastar ela, multiplicar ela para todas essas células, vai ficar preso na tabela. Eu marquei isso, só que eu deixei solto a coluna H. Você pode ver, ó, o H5 está sempre aqui solto. Por quê? Porque quando eu puxar para baixo, eu não vou estar mais comparando a borracha, por exemplo. Eu vou estar comparando a tesoura com todos os itens dessa lista. Por isso eu tenho que deixar preso para ficar sempre pesquisando dentro da tabela só esses valores aqui. Como posso explicar isso para vocês? Lembrando que para você travar é o F4. Então eu vou até dar um exemplo aqui, ó. Caso você não tenha travado nada, você tenha terminado a equação e você não travou, o que você faz? Você pode tanto digitar o cifrão, quanto colocar o cursor em cima da parte da equação que você quer travar e apertar o botão F4. Ele fica travado, só como eu não quero isso, eu vou dar um Ctrl Z. E beleza. É isso, pessoal. Eu arrastei a mesma equação para baixo. Vocês podem ver que o que muda é só o H6 e o I5 no final, que é esse número que a gente está diminuindo, ou seja, eu mudei, ao invés de sempre estar comparando aqui, vai estar comparando aqui com essa tabela sempre. E é isso. Até agora, alguma dúvida do C dentro do C? Não? Não. Pode continuar. Beleza, vamos lá. Então tá, pessoal, vou riscar aqui o C dentro do C, mais um que a gente concluiu. Vamos para o PROC V. O que é o PROC V? O PROC V, ele vai pegar uma tabela e ele vai procurar verticalmente um valor. Ou seja, ele vai passar de cima para baixo procurando um valor. Quando ele achar, ele vai travar a linha inteira. E aí, dentro dessa linha, você vai ter que indicar qual coluna que você quer. Então, como é que vai ser mais ou menos? Vai ser tipo assim, procura para mim a palavra a palavra borracha nessa lista aqui. E quando você achar, nessa tabela, na verdade, você fala sempre por tabela. Então, procura a palavra lápis dentro dessa tabela. Você vai procurar na coluna 1, ele vai descer procurando, quando ele achar, ele vai travar aqui. E aí eu falo, por favor, me indica então o estoque. Aí ele vai indicar que é esse número aqui. Manda o link do Drive de novo, por favor, Thiago, no chat. Mando sim, vou mandar. Beleza, continuando, galera. Eu vou agora fazer a aplicação disso.
Vamos supor que eu queira procurar se tem régua na loja. Como é que eu vou fazer isso? Se tem régua e se tem, quantas tem? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai começar com o igual, sempre igual, letra maiúscula, proc, v. Se você tiver com a versão em inglês do Excel, vai ser lookup v, que é basicamente a tradução de procurar verticalmente. Clica 2 vezes ou só abre o parênteses. Valor procurado. O que a gente está procurando aqui é uma régua. Então eu tenho que ou eu crio uma célula, escrevo régua e depois eu seleciono ela, ou eu simplesmente abro aspas, escrevo régua e fecho aspas. Então vou estar procurando régua. Onde eu vou estar procurando régua? Nessa matriz. Caso vocês não saibam, matriz é a tabela. Certo. Se eu achar, ele vai querer quanta... Como posso explicar? Calma lá, vamos seguir. Número do índice da coluna. Basicamente, Thiago, me corrige aqui, eu acho que eu estou confundindo com outra equação, mas ele vai pedir se eu achar, se vai ser o primeiro que eu achar, o segundo que eu achar, o terceiro que achar. Sim. Esse Tá. terceiro argumento aí, ele vai dar a coluna. Qual é a coluna E que eu quero? qual é a coluna? Então, por exemplo, se eu achei o valor, ele vai travar verticalmente e ele vai pedir para indicar, por exemplo, vou estar procurando nessa coluna de produtos. Se ele achar, me indica estoque. Então vai ser a coluna 3 que eu vou querer. Então aqui eu coloco 3, ponto e vírgula de novo. E aí ele vai perguntar se quer o valor aproximado ou o valor exato. Se você quer, algo que pareça régua ou algo que seja régua mesmo. Caso seja exatamente o que você está procurando, você coloca o 0. Você fecha parênteses, equação terminada, tem 50 réguas. Pode até conferir aqui. Régua tem 50. Perfeito. Então, recapitulando. Como é que funciona o PROC-V? Fazer de novo. Igual, PROC-V, maiúsculo. PROC-V é o quê? Abreviação de procurar verticalmente. O que a gente vai estar procurando? Ou você abre aspas, ou você cria uma célula e você escreve o que está procurando. Régua. Fechou aspas. Ponto e vírgula. Já falou o que está procurando. Agora você vai ter que falar onde está procurando. Está procurando dentro dessa tabela aqui. Ponto e vírgula. Qual coluna que você vai querer como resposta, caso a gente ache? Eu vou querer a coluna de estoque para indicar quantas que tem. Como é que faz isso? Coloca conta da primeira até a última. 1, 2, 3. Coluna 3, colocou 3, ponto e vírgula, última condição. Você quer o valor aproximado, algo que pareça uma régua, ou você quer algo que seja uma régua? Eu quero algo que seja uma régua. Então você coloca o 0, fechou parênteses, equação feita, deu 50 de novo. Beleza? Beleza. Agora, além disso, a gente tem o procurar verticalmente, ou horizontalmente. Então, como é que eu posso explicar isso? Aqui a gente procurou um item primeiro na coluna. Então, a gente passou de cima para baixo procurando. Depois que a gente acha, a gente quer algum dos itens que estão aqui do lado. Um desses. Simples. Então, como é que a gente faz? A gente usou o PROC-V. Agora, vamos supor que eu queira, no histórico, procurar o segundo cliente que comprou no histórico. Como é que a gente faz isso? A gente vai colocar um procurar horizontalmente. Colar a fórmula que eu fiz. Tá, calma lá. Pessoal, fórmula do procurar verticalmente. É isso? Vocês precisam? Tá.
Então, lembrando mais uma vez, o PROC-V funciona como? Eu vou mandar ele procurar primeiro na tabela. Não, primeiro eu vou falar qual valor que ele quer. Então, eu falo assim, PROC-V, valor que eu estou procurando, ponto e vírgula, onde eu estou procurando, no caso, é essa tabela inteira aqui. Depois disso, ele vai perguntar qual coluna que você quer como resposta. Ele vai sair procurando. O produto, o lápis, a caneta, a tesoura, régua. Acha a régua, ele trava assim, ó. E ele pergunta, qual coluna que você quer? Você quer essa coluna ou essa coluna? Como a gente está querendo estoque de régua, se tem régua, a gente fala 1, 2, 3, é o estoque. Então a gente coloca 3 e ele chega nessa coluna aqui. O último valor coloca sempre 0 se você quer exatamente o que você digitou. O 1 é para caso de você ter algo que esteja escrito mais ou menos parecido com o que você está procurando. Tá, agora procurar horizontalmente. Como é que ele vai fazer? Ele vai fazer o processo contrário. Ao invés de ele procurar de cima para baixo, onde é que está o que você está querendo achar, ele vai procurar da esquerda para a direita. Ele vai procurar aqui, 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 aqui. Vamos supor que eu queira o segundo cliente que comprou na loja. Ele vai procurar aqui não é cliente, aqui não é cliente, aqui não é cliente, aqui não é cliente, aqui é cliente. Ele vai travar essa coluna aqui, ó. E aí eu vou ter que indicar o segundo cliente. Como o cliente já conta como um item, então tipo, vai ser daqui para baixo, na verdade. Como o cliente já conta, então é 1, 2, 3. O número 3 é o cliente número 2, porque o cliente, a palavra cliente ela já conta como um item da tabela. Então vamos fazer esse PROC-H? Como é que é? Igual PROC-H, abriu parênteses. Valor procurado, o que a gente está procurando é cliente. Abriu aspas, digitou cliente, fechou aspas, ponto e vírgula para separar. Agora ele está querendo onde procurar, essa tabela inteirinha aqui. Próxima pergunta, se achar, qual item que você quer? Lembrando, começando de cima para baixo, cliente já conta, então eu quero o segundo cliente. Cliente já é 1, mas não é o que a gente está querendo, ele é o tipo índice. Então é 1, 2, 3. O índice que eu quero é o índice 3. Só um momento. Depois que você selecionou a tabela, qual é esse símbolo que está do lado do 27? O tio, né? Isso. É um tio? É um tio. Ok. Seguindo. 3, ou seja, eu quero o terceiro índice, que tirando o cliente seria o segundo, tirando a palavra cliente seria o segundo cliente que comprou. E aí pergunta, valor aproximado? Procurar intervalo. Ixi, pessoal, peraí, acho que eu me enrolei aqui. Matriz da tabela, tá certo, número de índice. Pera aí, pessoal, preciso uma água aqui. Vamos lá, de novo. Cliente. Onde procurar? Na tabela toda. Ponto e vírgula. Número do índice que a gente quer, que é o índice 3. Procurar intervalo aproximado. Não, a gente quer exatamente o que a gente está procurando, então coloca 0. Fechou parênteses, deu Enter. O Mário foi o segundo cliente que a gente comprou. Eu dei muita pausa aqui, deu para vocês entenderem essa parte do PROC-H, a diferença dele para o PROC-V? Sim? Beleza. Deu para entender, sim. Vamos lá. Então, vou ticar aqui PROC-V e PROC-H. Tá, agora vamos supor que a gente queira usar combinações dessas equações para a gente poder facilitar a nossa vida. Eu não sei se perceberam, mas se a gente usar o PROC-V e o C,
dá para a gente tipo, transformar essa equação enorme que está no estoque em uma equação menor. Eu fiz isso para o banco, só que ele usa um outro conceito, ele não vai fazer uma conta. Vamos fazer esse aqui, eu vou refazer esse, porque esse inclui a gente fazer uma conta. Na verdade, eu vou fazer o total a pagar, que eu não falei para vocês, mas ele é basicamente a mesma coisa que o estoque. A diferença é que ao invés de procurar na palavra estoque, ele vai procurar em valores, e ao invés de fazer menos unidades compradas, ele faz vezes, para falar quanto que o cliente teve que pagar. Então, vou refazer isso usando o PROC-H. PROC-V, desculpa. Vamos refazer usando o PROC-V. Apagou tudo. Vamos usar um C simples. Então, se... O que a gente vai querer procurar? Se borracha for igual a PROC-V aí alguns que a gente está querendo procurar. Não, valor procurado. Borracha de novo. Onde a gente está procurando, galera? Nessa tabela aqui de produtos. Fechou. Ponto e vírgula. Número da coluna. Se a gente achar, como a gente está querendo total a pagar, a gente quer o índice 2, que no caso é o valor que vai estar sendo pago. Então a gente coloca o 2, ponto e vírgula, a gente quer o valor exato. Fechou. Então, se H5 for igual ao H5 não, se borracha for igual a uma borracha, a gente procura aqui dentro. Então, tipo assim, basicamente eu tô falando, se borracha estiver dentro dessa tabela, então até agora foi isso que foi feito. O que a gente quer? Não, me confundi, desculpa. Vamos apagar de novo o PROC-V tá errado. Procura se não dá falso. Tá. A coluna é a 3. Não. A coluna tá certa. O ponto é que aqui o PROC-V iria retornar o valor. Só que eu ainda não quero o valor retornar. Vocês entenderam? Olha só, vou pegar o exemplo que tá pronto, que é mais fácil. Se N5 igual tal, procura aqui, tá? Entrega tal. Vai ser um PROC-V só. Igual PROC-V. Então, galera, como é que vai ser? Se o item que está aqui tiver nessa coluna aqui, nessa coluna não, nessa tabela, ponto e vírgula para separar, nessa tabela, se usa ponto e vírgula para separar de novo, o que a gente vai querer? Total a pagar, a gente quer o valor. Coluna 2. Valor aproximado ou valor real? Valor real. Fechou parênteses. Aqui, a gente vai estar substituindo todos aqueles conjuntos de C que eu mostrei para vocês, todos esses conjuntos de C aqui, por um simples PROC-V. E ele vai estar resolvendo o nosso problema. Pode até ver o valor da borracha, R$1. Resolvido. Só que a gente quer o total a pagar, então a gente tem que terminar a conta usando uma conta de vezes. A gente multiplica isso pela unidade. Resolvido. Não usamos esse tanto de C, usamos um PROC-V só e está feito aqui a nossa conta. Se eu arrastar para baixo, vai dar certo? Não, não vai dar certo. Por quê? Porque não está travado. Se eu puxar para baixo, ele vai descer essa tabela aqui também e ele vai parar de contabilizar primeiro produto, depois lápis, depois caneta. Conforme for descendo, não vai parar de descer também a tabela. Como é que a gente faz para mudar isso? Vem aqui onde está em vermelho, que é indicando que é essa tabela. Aperta F4. Depois dos 2 pontos, que é para marcar o ponto final, marca F4 de novo, resolvido. Pode copiar isso aqui até o final, que vai aparecer nada. Por que está aparecendo nada? Porque aqui não tem nada. Então, se o PROC-V dá... No caso aqui, ele não tem onde procurar.
Então, meio que não vai ter o que achar. Então, vamos fazer um C para resolver isso? Se, abre parênteses, o que a gente está procurando? A gente está procurando esse item aqui. Se esse item da tabela for igual a nada, literalmente nada, se não tiver escrito nada, que é só abrir aspas e fechar aspas, o que a gente faz? Se tiver vazio, mostra 0. Se não tiver, procura. Se não tiver, procura e depois multiplica pelo i7. A gente fecha o parênteses depois do i7. Resolvido. Pode arrastar para baixo. O nada vai virar 0. Lembrando, como a gente está mexendo com dinheiro, selecionou tudo. Foi aqui nessa aba de número, na página inicial. Eu gosto de selecionar moeda, mas vocês podem vir aqui no cantinho, selecionar tanto dólar, euro ou real. Eu gosto de selecionar moeda porque a organização fica diferente. Ó, vou até colocar aqui, ele fica separado desse jeito, moeda ele fica juntinho. Eu prefiro assim, questão de gosto. Tá feito. Então a gente usou um C para falar, tipo, se não tiver nada escrito, coloca 0. E a gente usou um proc v para procurar dentro dessa tabela um valor. E multiplicou pela quantidade de unidades. Até aí, todo mundo está entendendo? Sim, para mim tá de boa. Tá, peraí. Pediram para eu voltar. Eu vou voltar. Vamos lá, pessoal. Seguinte. Eu vou repetir essa equação aqui resumida e explicar aqui para vocês de novo a parada do C. O C, para cada linha, a gente teria que fazer um C diferente. Por isso tem tanto número aqui, tanta cor diferente, porque a gente foi repetindo o C várias vezes até ele completar a tabela inteira. Aqui, nesse lado é diferente. Qual foi a ideia? Eu vou até puxar para cima também o C para mostrar a equação completa. Qual foi a ideia? Aqui a gente vai usar um proc v, ou seja, procurar verticalmente nessa tabela o nome do produto. Se achar, ele vai passar o valor que está marcado para esse produto. Depois a gente vai multiplicar pela quantidade de unidades vendidas. Só que tem um problema, se não tiver nada, vai dar erro. E a gente consertou isso usando um C, falando, se não tiver nada, mostra 0. Então vamos construir isso do 0 de novo. A gente vai começar com igual, um C, abriu parênteses. Então tá, qual que é a ideia inicial? A gente tem que primeiro falar, se não tiver nada, coloca 0. Antes de procurar, se não tiver nada, coloca 0. Aí seleciona aqui, que é onde vai estar sendo a nossa comparação, né? A gente vai estar comparando esse valor aqui com os itens da tabela. Então, a gente vai falar, se esse item for igual a nada, que é, abre aspas, fecha aspas, tipo, a gente está falando, toda vez que você abre aspas e fecha aspas, você está falando o que está escrito naquela célula. Quando você abre e fecha, você está falando que, tipo assim, não tem nada, porque entre as aspas realmente não tem nada, então a célula está vazia. É isso que o Excel pensa. Então, condição feita. Se o que está aqui é nada, o que a gente faz? A gente mostra o 0. E se tiver alguma coisa, o que a gente faz? A gente procura na tabela. Como é que eu procuro? É o proc v. Abriu aspas. Abriu parênteses, desculpa. Aí a gente começa a fazer a lógica do proc v. Como é que é a lógica do proc v? O que a gente está procurando? A gente está procurando, no caso nosso, esse item aqui, que é a borracha. Onde que a gente está procurando? A gente está procurando nessa tabela de produtos à venda. Feito. Agora, se achar, o que ele quer que a gente retorne? A gente quer produtos 1, porque é a primeira coluna. A gente quer valores 2, porque é a segunda coluna. Ou a gente quer estoque 3, que é a terceira coluna. A gente quer 2, que é os valores, porque a gente está trabalhando no total a pagar. Beleza, beleza. Então, a gente vai colocar aqui o 2.
E aí a gente quer uma coisa que pareça a borracha, a gente quer exatamente a borracha. A gente quer exatamente borracha. Então a gente coloca o 0, a gente vai fechar o parênteses e está pronta a procura. Só que não acabou ainda. Aqui a gente quer o total a pagar. Então o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que não é só achar aqui e passar o valor. A gente tem que multiplicar por quantas unidades a pessoa comprou. A pessoa aqui comprou 5, como é que a gente vai fazer? Asterisco, e a gente seleciona as unidades que foram compradas, dá o fecha o parênteses do C, porque o C está com parênteses aberto, mas não está parênteses fechado. Equação feita. Deu Enter, R$5. Agora foi, né? Bom, agora vamos supor que a gente queira algo mais complexo. Vamos supor que a gente queira definir que caso o pagamento seja negado, você olha qual é o banco desse cliente e fala para mim qual é o banco, para eu poder avisar para o banco que, ó, seu pagamento foi recusado. E aí, você vai me pagar ou eu não vendo para o cara? Vamos supor que a gente queira fazer isso. Como é que a gente vai fazer isso? Vou pegar esse aqui que está vazio e apagar de novo. Então, vamos lá. Para começar, a gente tem que pensar como que vai funcionar isso na nossa cabeça para depois a gente aplicar. O que a gente quer saber primeiro de tudo? A gente quer saber se aqui está escrito aceito ou se aqui está escrito negado. Se tiver escrito aceito, não faz nada. Se tiver escrito negado, procura. Tá bom, acho que já temos até os nomes das equações que a gente vai usar. Se, abre parênteses, o que está escrito aqui, não foi, eu esqueci de igual, desculpa. Igual, se, abre parênteses, o que tiver escrito aqui for igual, aí qual é a palavra que a gente está procurando? É o negado, porque se tiver escrito negado, a gente procura, se não, a gente não faz nada. Então, vamos colocar aqui, abre aspas, negado, fecha aspas. Pessoal, lembrando que vocês podem tanto olhar aqui quanto aqui em cima, a equação vai ser igual, tá? Aqui ela vai ficar pequenininha, eu recomendo até olhar aqui em cima. Então tá, seguindo. Se N5, ou seja, o que está escrito aqui, for igual a negado, você faz o quê? Você procura. Onde? Vamos colocar primeiro procura. Proc V, abre parênteses. Procura onde? Não, procura onde não. Procura o quê? Procura o nome. Procura o nome do cliente, né? Procura o Brian. Agora sim, procura onde? Na tabela de clientes. Ponto e vírgula para separar de novo. Se achar na tabela de clientes, o que é para passar? É para passar 1, o nome, 2, o CPF, 3, o banco. 3, o banco. Acho que é uma pessoa que tem um nome parecido com o Brian, acho que é uma pessoa que seja o Brian, acho que é que seja o Brian, que é 0. Fechou parênteses, procura feita. Então, se N5, ou seja, está escrito aqui, for igual a negado, procura o Brian na lista e fala para mim qual é o banco dele. Até agora foi feito isso. Só que aqui não está escrito negado, está escrito aceito. Então a gente faz a condição do C caso esteja errado. Então, tipo assim, se não tiver escrito negado, que é o caso aqui, não está escrito negado, está escrito aceito. O que vai fazer? Ah, não faz nada. Então, só colocar abre aspas, fecha aspas. Ou seja, se não tiver nada, vai ficar vazio. A gente fecha o parênteses do C e dá Enter. Equação feita. Vou até apagar aqui, ó. Não está escrito mais nada aqui que está escrito negado. Vamos puxar para baixo e não vai dar errado, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque faltou travar. Como é que trava? Você passa onde você quer travar. No caso, o que a gente vai travar? O Brian, se é para descer, no caso a gente não vai estar mais procurando o Brian, a gente vai estar procurando o Mário. Aqui o aceito vai ter que descer também, a gente não vai estar querendo procurar se o pagamento da borracha foi aceito, a gente está querendo saber se o pagamento da tesoura foi aceito. Então não pode travar isso. Então o azul e o vermelho não é para travar. Mas a tabela, a gente não pode deixar ela descer, senão ela vai começar a pegar os valores de baixo, vai começar a deixar de pegar esses valores aqui de cima
e eventualmente a tabela já não vai estar sendo mais contabilizada. Então a tabela é o roxo, a gente vai aqui no que está marcado em roxo, aperta F4 antes dos 2 pontos, F4 depois dos 2 pontos, deu Enter. Agora sim, pode puxar até o final da tabela, que vai estar marcando correto. Viu? Aqui a gente indicou caixa. Vamos fazer Vamos pegar uma linha e criar ela para ver se está realmente funcionando a tabela por completo. Vamos pegar aqui. Fala aí no chat um item. Um item aqui da tabela. De produtos. Caderno. Bora de caderno. Falaram borracha também? Vamos colocar borracha, não tem problema. Você pode ver que o estoque já aparece. Então, até agora essa parte está certa. Quantos cadernos a gente vai comprar? Mochila também. Quantos cadernos a gente vai pegar, galera? Bota um número aí. 7. Quantas borrachas? Tá bom, tá bom. Eu escolho o número da borracha. E uma mochila só. Quem compra mais de uma mochila é psicopata. Fechou então. Então até agora o estoque também já foi atualizado. Então tá tudo certo. Acho que não tem problema nenhum. Vamos seguir para cá. Quem comprou? Vamos falar que, sei lá, o Bruno comprou. Vamos falar que a Ana comprou. E a Jaqueline, beleza. Data, vamos colocar tudo a data de hoje. 31/10/2020. Agora, vamos trabalhar com pagamento, galera. Pagamento do Bruno, foi negado ou foi aceito? Negado, negado, beleza. Vamos falar que o pagamento da Ana foi aceito. E o último, vamos falar que foi negado de novo, vai. Tá certo, já apareceu o banco, quando foi aceito não apareceu nada, então até agora tá ok. Só tem uma coisa que a gente não parou para pensar ainda, que foi o caso da borracha. Ela aparece 2 vezes e o estoque dela é sempre baseado na tabela e não no estoque. Vocês acham que dá para resolver isso com PROC V? Não sei. Talvez um concatenar? Uma soma? Deixa isso aí para vocês pensarem. E eu vou falar para vocês o concatenar, que é uma equação a mais aí. Eu falei para vocês essas que são as mais usadas, que é o conte, o C dentro do C, o PROC V e o PROC H. Você pode ver que a tabela está funcionando bem, só tem esse problema do estoque. Eu vou deixar para vocês virem com a solução. Deve ter mais de um jeito de resolver isso. Mas, seguindo, eu vou falar para vocês só uma equação final, que ela é mais para quando você está querendo mostrar alguma coisa, que é o concatenar. O que é o concatenar? Ele vai pegar o texto que está escrito numa célula e vai juntar com o texto de outra célula. Então, tipo assim, se eu quiser falar, imprimir um recibo, vamos fazer um recibo aqui. Vamos fazer um recibo aqui da compra de caderno aqui, dos 7 cadernos. Vamos digitar bonitinho aqui, ó. Seleciona tudo, mesclar e compartilhar. Vamos colocar aqui, recibo. Vamos falar que
Aí a gente faz aqui, tipo, um blocão. E a gente vai fazer aqui um concatenar bem da hora. A gente faz um igual, concatenar, que é só concat. E aí, como é que vai funcionar, galera? Vocês podem escrever um texto, se vocês quiserem. Quando vocês quiserem escrever um texto, é só vocês abrirem aspas e fechar aspas e escrever o texto no meio. Então, eu vou falar assim. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou falar que o cliente tal, fecha ponto e vírgula, abre aspas, comprou com espaço. Eita, desculpa aqui, galera, eu esqueci das setas. Se vocês quiserem poder editar o texto, vocês mexem aqui em cima. Eu sempre esqueço disso aqui, vamos lá. Espaço para poder separar quem comprou do resto das frases, né? Comprou. Aí eu vou falar o que ele comprou, né? Espaço, de novo, só para separar. Ponto e vírgula. O que ele comprou? Ele comprou... Vamos falar o número, vai? Só para ficar bonitinho. Fechou aqui. Aí eu vou colocar o espaço de novo, senão não vai. Então, abre aspas, fecha aspas, espaço. Senão vai ficar tudo junto. Ponto e vírgula. Abriu aspas. De novo. E eu vou falar que ele comprou o quê? Opa, não precisa nem abrir aspas, desculpa. Comprou borracha. E é isso. Ó, vai aparecer aqui o texto finalizado no recibo. Brian comprou 5 borracha. Não tem como colocar o plural. É só colocar um C aí. Um C não, vai. Enfim, não vamos colocar plural aqui, não vamos complicar nossa vida. É só para indicar. Enfim, esse é o conceito da concatenação. Você vai juntando textos. Pode ser textos de células que já estão feitas, quanto pode ser o texto que você criar. Só tem que lembrar que toda vez que você quiser separar por espaços, tem que, por exemplo, 2 números, você vai querer concatenar 2 números na mesma célula. Se quer separar ele de alguma maneira, você tem que colocar, seja com aspas, seja com asterisco, barras, pode usar o que você quiser, só que você tem que lembrar de abrir aspas e fechar para mostrar a separação, senão ele vai ficar todo junto. E é isso, galera. Mostrei para vocês o concat, é assim. Dessa tabela aqui de exemplo, acho que já deu para vocês terem uma noção. Alguma dúvida de alguma das partes da aula até agora? Tipo, de alguma das equações? Alguma combinação de equação? Não? Então, já que não tem, eu vou aproveitar e mostrar um outro negócio para vocês, que eu acho que é interessante, mas não sei se vocês vão chegar a utilizar, que é o seguinte. Tem como você transformar um texto em um arquivo do Excel. Literalmente um texto, um TXT. Deixa eu abrir aqui para vocês terem a noção. Olha aqui. Isso aqui é uma tabela do Excel, por incrível que pareça. Uma tabela bem simples. Um funcionário, a matrícula do funcionário e o salário do funcionário. Como é que a gente transforma isso em uma tabela do Excel? Tipo, como é que a gente passa isso para o Excel? Vamos lá, vou mostrar para vocês. Arquivo, abrir, computador. Isso. Ô, Thiago, você acredita que eu esqueci como faz isso? Tem vários jeitos, cara. Deixa eu pegar É para inserir, não é? Pode ser por inserir não, dados. Dados. Pode ser por dados. Tá vendo aí que tem. Vai mais esquerda. Aí, ó, mais pra esquerda. Não, esquerda. Pra direita. Aí, ó, sobe um pouquinho.
teste aí, ó, deteste. Ah, tá, beleza. Tá, seguinte, galera, eu esqueci disso aqui, mas você vai na aba dados, vai até o TXT, ó, ele tá até aqui, ó, texto barra CSV. Basicamente é tipo, pega um formato de texto e você vai converter ele para a tabela ou um formato CSV, que eu acho que é um negócio de banco de dados mais complexo, vocês não precisam lidar com isso. E eu vou pegar essa planilha aqui que eu fiz simples, só que tem umas regras. Você tem que ter noção que cada enter que você dá, ele vai separar uma linha. Então aqui, ó, eu já separei o índice, a linha 1, a linha 2, a linha 3. E tem outra coisa também. Você tem que separar as colunas. Tem vários jeitos de fazer isso. Você pode fazer com vírgula, com espaço, você pode fazer com barra, você pode fazer com o símbolo que você quiser. Só que você vai ter que indicar isso quando você terminar. Então aqui, ó, vou selecionar o dados, importar. Beleza, vamos lá. Aqui ele vai falar como está minha tabela. Como já está selecionado para separar por vírgula, minha tabela está pronta. Se eu colocasse para separar por 2 pontos, vai bagunçar toda a minha tabela. Mas se você tivesse separado no texto por 2 pontos, ia dar certo, entendeu? Deixa eu colocar vírgula. E é isso. Você vai colocar o carregar. E aí vai aparecer a tabela aí para você. Prontinho. Sei lá, uma coisa só que eu achei que seria legal mostrar para vocês. Inclusive, vocês podem ver até que tem um erro aqui, ó, no Mario. Ele tá sem uma vírgula entre a matrícula e o nome dele. E aí a tabela não foi detectada. Se eu colocar aqui a vírgula e depois salvar, fechar, aí eu tiro essa tabela aqui, sim, apaga tudo, vou em dados de novo, pego o mesmo arquivo, agora que está salvo, agora vai certo. Opa, cliquei no botão errado. De novo, vamos lá. Carregar. Aí. Separado. Certinho. Tá aí. Não é tão... Talvez não seja tão útil para vocês, mas achei que seria interessante mostrar. É isso, galera. Tá feito. Vou passar agora a aula para o Thiago e agora eu vou ficar no chat auxiliando vocês, tá bom? Opa, valeu, Vitor. Pessoal, aqui em casa tá montando uns móveis aqui, então talvez fique um barulho às vezes, tá? Vamos lá. Eu compartilhei aí no chat com vocês um link para download, uma tabelinha aí que eu montei para uma outra faculdade. A gente vai abordar isso. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, só um minuto. Carolina, você está compartilhando a tela? Poderia parar de compartilhar, por gentileza? Fiz nada. Valeu. Bora lá. Acho que vocês estão vendo o Excel aí. Segunda parte do curso, a gente vai trabalhar um pouco mais de aplicações das fórmulas que o Vitor passou na primeira parte do curso. E vamos falar um pouco mais de outras fórmulas que ele acabou não passando, tá? Uma coisa importante aqui que eu acho que todo mundo deve ter fixo na cabeça é a sintaxe da fórmula. O que é uma sintaxe da fórmula, né? Quando a gente inicia uma fórmula, igual o Vitor falou, a gente inicia ela como igual, certo? Quando a gente vai começar a fórmula, a gente tem que
colocar o nome da fórmula, né? Então, por exemplo, o PROC-V que ele comentou, vamos falar um pouquinho da sintaxe do PROC-V. Vou colocar aqui PROC-V. O Thiago, O meu tá em inglês, né? não é isso. Sua tela, ela tá com... Acho que você não tá mostrando planilha no Excel. Pelo menos pra mim tá mostrando, tipo assim, uma tela verde falando You're sharing the screen, e aí tá meu nome ou o nome de quem fala. Oxe, peraí, vamos lá, então. Vamos tentar novamente. Obrigado aí pelo toque. Novamente, Excel. Quando seleciona só o Excel, vai. Vê se foi. Foi. Agora foi. Foi? Foi? Beleza. Bom, Recomendo primeira só dar um parte. zoom, porque fica meio embaçado. Muito longe. Tá. Vamos lá. Tá Better. bom já. Tá bom já. Melhor. Vamos lá. Vou voltar de novo, então. O que o Victor falou lá no começo do curso, ele falou que quando a gente vai iniciar uma fórmula, a gente inicia como igual, certo? Então, coloquei igual, eu vou iniciar a minha fórmula. Quando a gente vai iniciar uma fórmula, a gente tem que saber a sintaxe dessa fórmula, a gente tem que saber como ela funciona. O meu, aqui ele vai estar em inglês, mas eu vou falando a tradução aí, qual é equivalente para vocês em português, tá? Então, vou falar um pouquinho da sintaxe da fórmula PROC-V. Quando a gente inicia uma fórmula, vocês vão aí colocar PROC-V, o meu não vai dar, mas eu vou colocar VLOOKUP, que é igualzinho. Então, vocês coloquem aí igual PROC-V. Ele vai aparecer isso aqui, ó. Se dá... Vou até fazer de novo. Quando vocês começam a fórmula, VLOOK, você vê que ele já apareceu aqui, ó, a fórmula. Ó, já tá falando aqui, ó. VLOOKUP, você quer mesmo? Aí você dá um Tab, você aperta o Tab uma vez, ele já pega a fórmula inteira. Então, você não precisa nem colocar a fórmula inteira, botou no de vocês vai estar igual PROC-V. Então, você botar um PROC e colocar um V e dar um Tab, ele já entende automaticamente. Então, VLOOKUP, eu dei um Tab, aí ele vai falar toda a sintaxe dessa fórmula. Espera aí, só um minutinho. O Thiago, você não abriu seu microfone de novo, eu acho. Desculpa, eu apertei o botãozinho aqui e nem vi. Tá, o Thiago, rapidinho. Esse link Pode que você falar. mandou é a sua tabela, né? Isso, Ah, pessoal, eu vou enviar de novo o link para a tabela que o Thiago tá mexendo, tá? valeu. Ainda bem que você falou, Victor. Então vamos lá, de novo. Estou falando da sintaxe da fórmula PROC-V, porque a gente vai falar muito de sintaxe de uma função, porque se eu não entendo a sintaxe dessa função, eu não consigo aplicar essa função. É mais ou menos quando a gente vai lá, vai montar a fórmula de Bhaskara, a gente tem que saber quem é A, quem é B, quem é C. Se a gente não sabe quem é esses valores, a gente não serve de nada a fórmula de Bhaskara para mim. Então, se eu não souber aqui na minha fórmula PROC-V, que no meu é VLOOKUP, quem é o valor procurado, quem é minha matriz, quem é a minha coluna de busca, se é verdadeiro ou falso, se eu não souber o que é cada um desses argumentos, quem são, eu não consigo utilizar a função VLOOKUP, que no de vocês é o PROC-V. Beleza? Então, vocês têm que saber todos os argumentos da função. Tem que saber o que é cada um deles. Você tem que entender. Não adianta copiar, na hora de você aplicar, vocês não vão entender. Então, de novo, eu quero saber, por exemplo, qual a quantidade de pessoas em Oslo. Então eu posso ou escrever Oslo, como o Victor fez no começo, Oslo com aspas, tá? Porque é uma string,
um valor textual, então tem que ter aspas. Se fosse um valor 1, 2, 3, eu poderia escrever sem aspas, então, mas como é um texto, eu tenho que botar aspas, então o meu valor que eu estou procurando, a quantidade de pessoas em Oslo, certo? Valor procurado. Quando eu termino o meu argumento, o argumento da função, no meu, como está em inglês, eu separo por vírgula, mas o de vocês vai estar ponto e vírgula. Então, vocês aí colocam ponto e vírgula. Quando coloca ponto e vírgula, eu passo para o próximo argumento, ó. Tabela array, tabela matriz de busca. Quem que é minha matriz de busca? É isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Beleza. Botei toda a minha matriz de busca. Ó. Essa é a minha matriz, do C14 até o E51. Como eu talvez queira arrastar no futuro, as matrizes geralmente não são dinâmicas, elas são estáticas. Muitas das vezes a gente congela a matriz apertando o F4. Congelei a minha matriz, dou um vírgula, no caso de vocês é o ponto e vírgula, passo para o próximo argumento. O argumento de coluna index num, que é qual coluna você quer a partir dessa matriz aqui. Então, como eu coloquei a matriz daqui até aqui, ele vai entender, é a primeira coluna que você quer, é a segunda coluna que você quer, ou é a terceira coluna que você quer. Tanto é que se eu botar 4 e der um aproximado, um exato, quer dizer, que é o 0, ele vai dar erro. Por quê? Porque eu não tenho referência a partir disso. Eu só coloquei 3 colunas na minha matriz. Então, no máximo que pode aparecer aqui é o número 3. Certo? Mas eu não quero quem é o famoso da cidade. Eu quero saber quantas pessoas tem nessa cidade. Quantas pessoas eu tenho nessa cidade é na coluna 2. Beleza? Então, essa é a sintaxe da fórmula PROC-V. Então, toda vez que vocês forem iniciar... Oi? Thiago, só vou dar um aviso para a galera. Pessoal, lembrando que no final da aula eu vou disponibilizar o link da chamada para vocês assinarem e garantirem o certificado de vocês. Não vou mandar agora, mas mais pro final da aula eu vou mandar, tá bom? Só isso. Pode seguir aí, Thiago. Desculpa interromper. Tranquilo, valeu, Vitor. Beleza? Então, pessoal, essa é a sintaxe da fórmula PROC-V. Uma outra maneira de pegar a sintaxe da fórmula de uma maneira mais detalhada é daquela maneira que eu passei na última aula. Vem aqui em fórmula, inserir uma função, aí aqui ele vai dar todo o banco de fórmulas. Ó. Aqui você consegue colocar todas, financeira, data, trigonométrica e matemática, consegue todas. Então vamos pegar uma fórmula textual aqui, que é uma fórmula bem simples, as fórmulas mais simples de trabalhar. Uma fórmula textual. Das fórmulas textuais eu quero, vamos lá, left. Left é esquerda, em inglês. Então eu quero saber o que essa fórmula faz. Aqui ele fala, ó, primeiro você me dá um texto, tá? Ele está falando aqui, ó. O texto tem que conter string caracteres que você gostaria de extrair. Então, por exemplo, eu quero extrair da palavra Tiago. Então, esse aqui é o meu texto, tá? Esse aqui é o meu texto. E a partir do meu texto, eu quero contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres e extrair. Então, dou um 6, dou um OK. Ele vai e extrai da palavra Tiago Roberto 6 caracteres. Viu que legal? Então, de novo, igual, venho nem preciso de igual, na verdade. Venho na inserção de fórmulas, quero uma fórmula textual, agora eu quero uma fórmula direita, que é right. Right. Mesma coisa. Beleza, quem é o meu texto que eu quero extrair da direita para a esquerda? De novo, Tiago Roberto. Só que agora, se eu colocar 6, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6
e vai extrair isso aqui, ó, porque é 6 caracteres. Eu vou botar 6 aqui, ó, para vocês verem que não vai funcionar, não vai extrair o Roberto como eu gostaria. Ficou Roberto. Então eu quero 7 caracteres. 7 caracteres. Extrair o Roberto. Isso aqui eu posso fazer da mesma forma que eu já entendi a sintaxe do left e right. Então eu venho aqui, ó, igual left, sabe? Quem é o meu texto? Cameron Dias, por exemplo, vírgula. Quantos caracteres tem até dar o espaço aqui da Cameron Dias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Extrair Cameron. Vocês estão entendendo a sintaxe de uma função? A sintaxe de uma forma, como é importante saber o que cada uma das coisas faz? Por quê? Porque aqui 7 é uma coisa em left. Aqui 6 é outra coisa em right. Ao contrário, desculpa. Aqui em right é 7 e aqui em left é 6. E fazem coisas diferentes. Um extrai da esquerda para a direita, o outro da direita para a esquerda. Então vocês têm que saber o que cada um desses fazem. Aqui o argumento de 1, os argumentos de 1, a sintaxe de 1 é igual. Por quê? Porque eu dou um texto no right e pergunto a quantidade de caracteres. Ó. Text, quantidade de caracteres. Mesma coisa que o left, texto, quantidade de caracteres. Que é totalmente diferente do proc-v. Aqui eu pego uma referência, tá vendo? Uma referência, pego uma tabela, falo o número de coluna, se é verdadeiro ou falso. Então eu tenho 4 argumentos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. No meu é vírgula, no de vocês é separado por ponto e vírgula. Cada um desses ponto e vírgula separa um argumento diferente. Então, enquanto em VLOOKUP eu tenho 4 argumentos, em texto eu tenho só 2. E em outros eu posso ter apenas um. Por exemplo, na função igual room, que no meu em inglês, no de vocês é igual bin, não precisa de nenhum argumento, é só dar enter, que ele fala qual é a linha que a gente está trabalhando. Alguém ia perguntar alguma coisa? Bom dia. Eu estou tentando acompanhar aqui com você. Eu não consegui trazer esse resultado que você trouxe no PROC-V. Tranquilo, vamos lá. Não consegui fazer o travamento da matriz. Você selecionou, né? E ele não trouxe esse resultado aqui. Tranquilo, vamos passar aqui de novo a função PROC-V. No de vocês é igual PROC-V, certo? Isso. Você coloca PROC-V, dá um tab para ativar a função. Aí vai estar assim o seu. Estando assim, você vai colocar o primeiro argumento. Você pode escrever Oslo, ou você pode também selecionar aqui Oslo. Tá? Ok. Dá um ponto e vírgula para ir para o próximo argumento. Você vai selecionar essa matriz aqui, ó, partindo a partir da cidade, não do ID. Por quê? O PROC-V ele é um pouco limitado em questão disso. Ele tem que falar certinho onde é a matriz. Se der tempo, eu quero falar sobre como solucionar as matrizes, onde eu posso selecionar uma matriz inteira. Então, aqui, ó, eu tenho que partir da cidade. A cidade tem que ser minha primeira coluna. Desço aqui, tudinho. Até 51, né? É 51. Fechou. Aperto do jeito que tá o F4. Peraí, deixa eu fazer esse pedaço aqui, então. Só para ver se vai dar agora. Apaguei, né? Tá aqui selecionado F4. Pois é, ele aparece para mim uma outra tela, tipo, pedindo para eu poder... Eu acho que o seu é diferente, então. O que você faz? O seu tem a opção aí na esquerda inferior, um FN, não tem? Um FN? Se não tiver, você pode fazer desse jeito aqui que eu coloquei também, asterístico, ó, o cifrão. Cifrão 14, 2 pontos, cifrão E, cifrão 51. Ou você só copia o que eu vou te mandar aí no chat. Vai ter que manual. CFN não. Não tem? Não.
Eu mandei no chat, copia, que depois você vê com mais calma, que eu acho que o seu F4 está habilitado para fazer outra coisa. É mexer na tela? É, Então, beleza. Pode seguir. depois eu posso ver com você com mais calma. Copiei no chat, é essa matriz aqui, tá? Beleza. Beleza? Essa é a matriz, dá um ponto e vírgula de vocês para ir para o próximo argumento. O argumento que eu quero é o número de pessoas. O número de pessoas está na segunda coluna. Segunda coluna é o 2. Beleza? E como o Vitor já havia falado lá no começo, dou um ponto e vírgula novamente para ir para o próximo e último argumento. Se eu quero que seja verdadeiro ou falso. Verdadeiro para valores aproximados, falso para valores exatos. Ou 1 para valores aproximados e 0 para valores exatos. Eu quero o valor exato, então eu vou colocar o 0. Ele vai me trazer a quantidade de pessoas de Oslo. Deu certo agora? Agora deu certinho. Boa. Então, isso é importante. Não, de nada, tranquilo. Vocês entenderem cada um dos argumentos da sintaxe da função. Porque senão, alguém vai perguntar, usa a fórmula índice corresp. Depois eu vou falar para vocês aí, que é uma função bem legal de utilizar. Índice corresp. Você não sabe utilizar essa fórmula, mas se você vem aqui em funções, no meu, aqui eu já estou com uma função ativada, então ele não permite. Então, eu quero utilizar a função índice, mas eu não sei utilizar ela, então eu posso botar. No meu é index. Coloco a função index, dou um OK, ó, e eu sei o que é o array, sei o que é room e o column 1. Fica mais fácil na hora de você montar uma função que você não conhece. Por quê? O Excel ele explica aqui o que é cada uma das coisas. Ó. Quando você está cada vez mais particular, com mais familiaridade com cada uma desses argumentos, você não tem dificuldade, porque você olha aqui, o número da coluna, eu já sei o que é, então você não tem dificuldade. É o número da linha. O número da coluna. É a matriz. Então fica mais fácil de você entender o que é cada um dos argumentos, mesmo que você não conheça a função. Por isso, é legal vocês começarem a ter familiaridade, com sintaxe de funções, beleza? Então, vamos seguir aqui. Eu vou tentar abordar com um pouquinho mais de agilidade cada um desses testes aqui que eu montei. Então, vou trabalhar com a função máximo primeiro. Função máximo. Então, a pergunta é, utilizando a fórmula máximo, encontre o maior valor da coluna de pessoas. A função máximo, vocês vão ver, o meu é max. Ele vai perguntar, me fala um número aí. Depois me fala outro número aí. Depois me fala outro número. Ele vai pedir quantidade de números, só isso. Então, eu vou selecionar tudo isso aqui, ó. Selecionei tudo isso, dou um Enter. É só isso que ele pede. Ele não pede muitos argumentos, ele pede números. Por quê? Com essa função max, ele vai pegar quem é o maior valor. Quem é o maior valor aqui, ó. Se a gente fosse no olhômetro, a gente tem que falar, não, esse é maior que esse, mas esse é maior que esse. A gente tem que ficar comparando ou adicionando um filtro. Mas a gente pode solucionar isso com uma fórmula. Só um minutinho aqui, rapidinho. Desculpa. Então, eu quero a função máximo. Ele me trouxe o meu valor máximo da função. Para o mínimo, é a mesma sintaxe, então vocês só colocam min no lugar do max. E outra coisa, no de vocês precisam colocar o acento, tá? Senão ele pula direto para o maior. Beleza? Alguma dúvida até aqui, por enquanto? Não? Tá, então vou entender que está tranquilo. Eu quero passar, porque até a gente não tem muito tempo, eu vou meio que deixar tudo isso daqui de lição de casa para vocês. É bem tranquilo trabalhar, para vocês entenderem a fórmula a diferença do maior, a diferença do menor, do máximo e do mínimo, tá? Então aqui eu quero trabalhar com vocês o índice corresp, que é a solução do PROC-V,
para Excel um pouco mais antigo. Os mais novos já têm essa solução, que é o PROC-X, mas para Excel até 2010, eu acho, não tem o PROC-X, e é uma função muito utilizada nas empresas para solucionar um problema que a gente tem, que é, imagine que, como a gente já havia passado, eu coloquei aqui o VLOOKUP da cidade até... Opa! Eu quero saber quem é o famoso da cidade de Oslo, que é na terceira. Aí tá fácil, né? É o Kevin Space. Então é só usar o PROC-V. Mas e se eu quero saber o contrário? A partir do Kevin Space, que é o famoso da cidade, quem é a cidade? Ou eu venho aqui e faço tudo isso aqui, ó, que é o mais trabalhoso. Seu banco de dados maior. Venho aqui, dou um Ctrl Z, copio tudo, coloco a cidade para a direita. Aí sim eu utilizo o VLOOKUP, igual no caso de vocês é o PROC-V, do Kevin Space, sabe? É meio trabalhoso. Então, eu prefiro trabalhar com a fórmula índice-corresp. A gente vai fazer bem com calma, para vocês entenderem cada um dos argumentos dessas duas funções, para a gente trazer quem é a cidade a partir de um famoso. Então, da forma que o PROC-V trabalha é da esquerda para a direita, nunca da direita para a esquerda. Mas o Excel ele tem várias formas de trabalhar. A gente consegue trazer um valor da esquerda a partir de uma coluna da direita. Beleza? Vou fazer bem com calma aqui para a gente tentar fazer junto. A primeira fórmula que eu vou utilizar é o corresp, que no meu é match. Opa. Igualzinho, é só colocar corresp. E aqui, ó, lookup value. Esse lookup value já é conhecido. A gente já não trabalhou com ele anteriormente na fórmula PROC-V, que é o meu valor da busca. Quem é o meu valor da busca? Pode colocar aqui qualquer um dos famosos. Então, por exemplo, vamos trabalhar com Kevin Space. Kevin Space. Esse daqui é o meu valor da busca. VLOOKUP. Aí você dá um ponto e vírgula para passar para o próximo argumento. Lookup array. Isso aqui a gente também já trabalhou, que é a matriz. Só que aqui a única diferença é que ele não pede a matriz inteira. Ele pede a matriz onde se encontra o Kevin Space. Então, é só essa coluna aqui. Posso vir até o final, selecionando até lá embaixo. Dou um Enter. Desculpa que faltou uma informação. Ele também trabalha igual ao PROC-V. Valores abaixo de, acima de ou exato. Eu quero um valor exato. Tá vendo como mudou? Então era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele estava trazendo esse cara aqui. Na verdade é o 7, 8. Então aqui, qual que é a diferença do VLOOKUP? Primeiro, no match ou no corresp, no caso de vocês, no corresp, no caso de vocês, primeiro ele vai me trazer a linha onde se encontra o Kevin Space. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, quiser que eu volto, tá? Faço de novo. É bem chatinho mesmo, vocês fazerem pela primeira vez, da segunda vez, mas é uma solução bem importante para vocês trabalhar com base de dados. Trabalhar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. E o legal desse índice corresp é que você consegue trabalhar tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Beleza? Então, voltando aqui, só recapitulando. Estou utilizando a fórmula match em inglês, no de vocês vai estar corresp em português. O primeiro argumento é o VLOOKUP value, que é o valor da minha busca. Nesse caso é o Kevin Space. Beleza? Eu vou trabalhar com a minha matriz de busca. Quem que é a minha matriz de busca? É só a coluna onde se encontra o Kevin Space. Só a coluna. Vou até congelar aqui. Vou dar um ponto e vírgula novamente. Da mesma forma que eu utilizei lá no PROC-V o 0. Aqui eu vou utilizar também porque eu quero o valor exato. Dei o Enter. Ele já me trouxe, ó,
Kevin Space está na 8ª linha, beleza? Beleza, então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certinho, Kevin Space na 8ª linha. Aí eu vou ter que juntar esse corresp com o índice, tá? Aí, de novo, eu vou iniciar minha função com igual. No meu é index, no de vocês é índice, certo? Aí, aqui, ó, ele vai pedir o array. Quem que é o array? Ele é a minha matriz de busca agora. Então, da mesma forma que eu selecionei a matriz onde estava o Kevin Space, agora eu vou selecionar a minha matriz onde está a minha cidade, que é até aqui. Vou dar um congelar também, vírgula. E ele vai falar, ó, beleza, você me deu o seu array, a sua matriz. Agora me fala quem é a linha. A linha. Quem que é a linha? A gente já achou. A linha. Vírgula. É só fechar um parênteses, não precisa do zero. Dou um enter, posto. Viu que legal? Então agora, daqui para frente, eu já consigo fazer uma espécie de proc-v ao contrário. Consigo procurar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda sem nenhum problema. E o legal dessa daqui é que, ó, não quero mais a cidade. Agora eu quero o número de pessoas. Só arrasta para o lado. 5179. Não quero mais a cidade, a quantidade de pessoas. Eu quero qualquer informação que esteja aqui à minha direita. Posso arrastar para qualquer lado. Quero o índice. Você pode arrastar para qualquer lugar onde você quer a busca. É muito mais fácil você trabalhar. Você consegue trabalhar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, com maior facilidade. Beleza? Alguma dúvida? Quer que eu repita? Deu para entender o índice corresp? Ficou difícil de entender? Se não, eu vou partir para as fórmulas lógicas, que também são muito importantes na hora de utilizarem, que é basicamente o C, o E e o OU. Tranquilo? Para quem trabalha com programação, vão ver bastante a fórmula E e a fórmula OU. O que é essa fórmula E? Eu vou fazer de uma forma binária aqui, que talvez ajude a entender. Quando a gente fala assim, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Essa aqui é aquela matrizinha que muitas das pessoas já viram em digitais, tá? Que é mais ou menos o seguinte. Quando a gente fala de... Deixa eu arrastar um pouco para baixo. Quando a gente fala de digitais, então imagine que isso daqui é a porta A e a porta B, e eu estou falando da fórmula da função E e depois da função OU. Então imagine um cenário... Porta A. Imagine o seguinte, imagine que a gente está trabalhando com automação de algum elevador, por exemplo, ou de alguma empresa, e para que a porta abra, eu tenho que ter pressionado dois botões, o botão A e o botão B. Então, para que a minha porta abra, tanto A quanto B tem que estar ligado, ou seja, uma verificação de duas etapas. Então, duas pessoas têm que estar apertando o botão para que ela ligue. Então, isso daqui só vai ligar quando quando a porta A e B estiverem ligadas. Se a porta A estiver ligada e a B não, desligada. Se a porta B estiver ligada ou a porta a porta A desligada, ligado e desligado, aqui continua desligado. E se as duas estiverem desligadas, óbvio, continua desligado, beleza? A porta OU é diferente, então, se as duas estiverem desligadas, mantém desligado. Agora aqui, ó, se uma estiver ligado, ou seja, ou essa esteja ligado, liga.
Se essa ou essa estiverem ligadas, sempre o ou, liga. Ou uma ou outra ligada, no caso as duas estão, então liga. Essa é a diferença do e do ou, basicamente. Essa daqui tem que ter mutuamente ligados. Esse aqui pode ou um ou outro estar ligado. Então, ou os dois estão ligados ou não liga. Nesse caso aqui, ou um ou outro liga tudo. Eu sei que é um pouquinho abstrato, ao primeiro caso, para quem não trabalha um pouco com programação ou nunca viu muito lógica, mas talvez a gente tenha um exercício aqui para trabalhar esses casos aí, tá? Imagine o seguinte, esse daqui eu vou deixar para a lição de casa de vocês, para vocês trabalharem bastante as fórmulas lógicas. Imagine o seguinte, imagine que eu quero saber, deixa eu pensar numa pergunta aqui. Se o número de pessoas, o número de prêmios de Emma Stone e o número de prêmios de Ryan Reynolds são iguais. Para comparar um com o outro. Eu posso simplesmente fazer igual. Eu venho aqui de uma maneira bem crua mesmo. Ó. Esse aqui, ele tem 1. Aí eu venho, Emma Stone, igual esse. Comparei esse com esse. Aqui é fácil de verificar, né? Um com o outro vai dar verdadeiro. Deu true. Verdadeiro. Então, a olhômetro aqui parece lógica, né? Parece que é óbvio. 1 com 1 é igual a 1. Só que imagine num banco de dados onde eu vou ter várias comparações. Então, eu preciso meio que automatizar isso. Como que eu vou automatizar? Primeiro, eu vou colocar, aqui eu vou apagar isso aqui, a gente já entendeu um pouquinho a lógica do que é e, o que é ou. Eu quero colocar um valor comparativo A e o comparativo B. Então, comparar esse com esse, beleza? Então, igual esse aqui com igual esse aqui. Tá dando true, porque nada igual a nada é igual a nada. Aqui, eu poderia colocar um VLOOKUP, que a gente já aprendeu anteriormente. VLOOKUP, sei lá. Emma Stone, Matriz, 3,0. Não precisa fazer isso aqui que eu estou fazendo, pessoal, porque eu estou falando um pouquinho de lógica aqui para vocês entenderem do que eu estou fazendo. Então, comparei Emma Stone com que ela trouxe o número de prêmios 1 com nada. Ele deu falso. Só que ainda tá parecendo meio óbvio para mim, vocês não acham? Porque nada com 1 é óbvio que são diferentes. Então eu preciso melhorar a minha automatização para que fique mais claro. Então eu quero comparar, por exemplo, 3 valores agora. Se eu quero comparar 3 valores, bota mais um igual, boto comparativo 3. Quero comparar 4 valores, 5 valores. Aí eu vou ficar colocando vários iguais. Então, para mim, não é viável. Por isso, o que eu faço? Eu utilizo a função e, que no meu é and. O de vocês é e. Tá vendo? Ó? Ele já traz uma lógica. Então, imagine o seguinte. Se, por exemplo, esse for igual a 1, for igual a 1, ele traga o valor como verdadeiro. Ele trouxe o valor como verdadeiro. Porque o que ele está fazendo? Ele está comparando uma função com a outra. Então, o que eu posso fazer agora? Ó, como fica mais rápido do que eu ficar comparando um com o outro. Link da chamada. Vitor, pediram um link da chamada. Eu acho que é um pouco mais para o final, viu, Lucas? Mas vamos lá. Ó o que eu faço. Vem aqui, ó. Para comparar tudo que é 1. Então, é isso mesmo, mais para o final, desculpa. Tranquilo.
Vem aqui, ó. Mais rápido. Eu posso colocar 11, posso colocar 12, posso colocar 13, 14, 15. Pode parar por aqui, vai. Vou comparar tudo isso daqui de uma vez só. Compara esse se é 1, esse se é 1, esse se é 1, esse se é 1. É tudo 1? Não, é tudo 1. Então ele tem que me retornar um valor falso. Ele me retornou um valor falso. Então esse é o meu E. Agora, vamos pegar a mesma coisa e falar o seguinte, ó, beleza, não quero mais E. Eu quero saber se um dessas referências aí, uma dessas daí é igual a 1. Então eu boto o OR. Por quê? Uma dessas é igual a 1. Vamos comparar. Esse é 1, ou esse é 1, ou esse é 1. Então, nessa matriz que eu coloquei aqui, um desses valores aqui é igual a 1? Sim, esse primeiro aqui. Então, ele tem que me retornar um valor verdadeiro. True. Beleza? Então, essa é a diferença do AND e o OR. Um é o valor que um deles tem que ser igual a 1. Foi esse caso aqui. Esse é 1. E esse daqui é algum desses valores. Todos esses valores têm que ser igual a 1. E esse daqui é um desses valores ser igual a 1. Vocês estão entendendo mais ou menos a diferença do OR e do AND? Que no de vocês é E e OU. Porque eu vou precisar que vocês entendam dessas funções aqui para a gente continuar, tá bom? Eu vou entrar agora com o C. Beleza? Foi ele também? Então vamos lá. Vou entender que vocês entenderam. Vou trabalhar com o C. Por que agora? O C também é uma fórmula lógica. Tudo isso daqui é separado bonitinho aqui, ó, em fórmulas. Se eu quero texto, se eu quero lógica, se eu quero data, se eu quero referência. Tá bom, pessoal? Então, esses são vários tipos de funções. A gente está trabalhando com uma função lógica. A gente trabalhou aqui atrás com função textual, que é o left e o right, que no de vocês é esquerda ou direita. E o Vitor trabalhou bastante com vocês um pouquinho no começo, com funções referências, que é o VLOOKUP, que no de vocês é o PROC-V, e trabalhou com funções de soma, não foi isso, Vitor? Acho que foi isso. Foi função de soma, de média. Isso, verdade, boa. Tudo isso daí entra em matemática, tá? Mas referência são as fórmulas mais trabalhadas com o banco de dados, que é o PROC-V, PROC-H, o índice e o CORRESP. Esses aí são bastante utilizados aí, pelo menos em banco de dados a gente utiliza bastante, tá? Outra coisa que eu queria passar para vocês, que tá meio corrido, é muita coisa, vocês vão aqui, é muita função para trabalhar, o máximo, o mínimo também é funções matemáticas. Eu vou deixar algumas atividades para vocês aí, para vocês testarem. Vou deixar meu contato aí na próxima aula. E vamos trabalhar com as funções lógicas, então. A gente trabalha com a função E, a função OR. O Vitor falou um pouquinho da fórmula C. Vamos aplicar agora tudo isso junto. Como eu vou juntar a fórmula C, a fórmula OR e a fórmula OU? Então, vamos pensar num cenário, novamente, onde, para que todos... Você vê aqui que é 1, 2, 2, 3, 2, 3. É tudo de maneira textual, certo? Então, primeiro, o que eu quero fazer? Eu quero converter isso em números. Então, eu vou utilizar a fórmula C. Como eu posso fazer isso? Igual. C, que no de vocês é C, no meu é if. If. Teste lógico. Quem é o meu teste lógico? Esse cara aqui for igual a 1, eu tenho que trazer esse 1 aqui. Se não, me traga 0. Esse cara é igual a 1? É 1. Então, trouxe 1. Só que o de baixo já não é mais 1. Ele vai me trazer o quê? Vai me trazer 0. Vai me trazer 0, 0, 0. Só funciona para quando eu tenho o valor textual 1.
Beleza? Ele traz ou 1 ou 0. O C, ele sempre traz uma coisa ou outra, como o Vitor havia falado, ou 1 ou 0 no meu caso. Só que aqui eu quero corrigir esses zeros aqui, ó, onde isso é 2 e isso é 3. Então, onde for 0, eu vou colocar mais um if. Agora, dentro desse 0, o que for igual a 2, me traga o valor 2. Se não, 0 de novo. Fecha mais um aspas. Beleza, arrumei tudo que é 2. Ó. Mas o que é 3? O que é 3 eu não arrumei ainda. Só ir lá no 0, corrigir o que eu tinha feito, adicionar mais um if esse cara aqui for igual a 3. Não esquecer dos acentos, que é importante, senão não dá certo. Não fechei parênteses. Se isso for igual a 3, ponto e vírgula 3. Então, o que eu fiz? Eu utilizei várias fórmulas if para corrigir o que é textual para numérico. Beleza? Então, uma aplicação do if aí para corrigir o que é texto para numérico. Só que ainda tem um problema. Se eu fizer igual sum, ele vai somar. Somou tudo isso aqui. Mas e se eu tivesse colocado um aspas aqui, ó? Ia dar certo? Não ia dar certo. Por quê? Ó, aqui, ele está somando 11, mas na verdade é 20. Por que quando eu adiciono o aspas, ele não consegue somar tudo isso daqui? Só um minutinho, gente. Então, por que quando eu coloco aspas aqui, ele não consegue somar? Vou adicionar novamente. Somei, ele não conseguiu somar. Por quê? Tudo que é 3, ó, ele vai entender como texto. Ele entende como texto. Então, quando você quer trabalhar com valores numéricos, nunca coloque aspas. Para ele entender a soma. Beleza? Vamos trabalhar a fórmula AND e a fórmula OR dentro do IF. Então, imagine o seguinte. Igual. IF. Então, se um desses caras aqui for igual a 4, ou melhor, 3, desculpa, que é o maior valor, eu quero falar o seguinte. Há um ator, um ator com 3 prêmios. Então, vou fazer o seguinte. Igual. If esse cara aqui. Vou colocar um or. Esse cara aqui for igual a 3. Desculpa. 3. Ou esse cara aqui igual a 3. 3. Ou esse cara aqui for igual a 3. Ou esse cara aqui for igual a 3. Tá vendo como é mais fácil eu trabalhar com o OR do que eu ficar colocando vários if? Então eu tinha que colocar vários if para fazer essa comparação. É muito mais fácil eu trabalhar com a fórmula OR. Eu só coloco o teste lógico e ele já entende que tudo isso aqui é o OR. Então, ó, e vamos continuar o teste. Esse aqui igual a 3. Esse aqui igual a 3. Igual a 3. Eita, esqueci da vírgula. Esse aqui igual a 3. Esse aqui igual a 3. Esse aqui. E por último, esse aqui igual a 3.
Aí alguma coisa tem que fechar mais um parênteses. Mais uma coisa. Esse compara com esse, compara com esse, compara com esse. Ah, tá. Agora, como eu terminei o OR, beleza? Agora eu tenho que falar, beleza, o que eu faço com isso? Então, se tiver alguém igual a 3, faz o seguinte. Escreve para mim. A, por, com, três prêmios. Se não, não há um ator, beleza? Aí, ó. Então, há um ator que tem mais de 3 prêmios. Ah, mas agora eu quero saber se todos os atores têm 3 prêmios. Então, é só trocar o OR por AND. Não há um ator com 3 prêmios. Não há, aí eu mudo a mensagem. Tá vendo como é muito mais fácil trabalhar com OR e AND? Beleza, pessoal? Todo mundo muito silêncio. Então, eu estou falando da fórmula AND, a fórmula OR, para ver como é mais fácil trabalhar com AND e OR do que ficar colocando vários Cs um dentro do outro. É muito mais fácil trabalhar um teste lógico de uma vez só do que ficar trabalhando vários testes lógicos um dentro do outro. Tem bastante exercícios aqui, ó, que eu gostaria que vocês trabalhassem para a próxima aula, que a próxima aula vai ser só eu que vou aplicar, que aí a gente vai entrar em macros e VBA, que a gente vai trabalhar exatamente esses testes lógicos aqui. Beleza? Só lembrando que, agora para avisar rapidinho, aproveitando, que a lista de chamada já está no chat. Boa. Pessoal, é isso daqui, tá? Eu não vou estender mais do que isso, que eu já estou dentro do horário. Eu não sei se o Vitor tem algum recado para dar. Se você quiser dar um recado aí, Vitor. Eu acho que eu já falei, né, pessoal? A gravação a gente ainda não tem disponível. Tem gente que já está perguntando. A lista da chamada já está aí. Sigam as redes sociais, tanto do Kai, @Kai_USJT, quanto do Engenheirando, que é @OEngenheirando. E é isso, pessoal. Acho que a partir da próxima aula o Thiago vai falar. Aliás, a última aula já é a próxima aula, então se vocês quiserem tirar alguma dúvida, acho que agora é o momento, ou se vocês quiserem, vocês podem pegar um pouquinho da aula que vem. Mas o curso está acabando e é isso. Não temos acesso ao drive do curso. As aulas acabam sábado que vem. Tem mais uma, não tem não? Sim, sábado que vem acaba. Não, mas fora essa, tem mais outra? Não tem não. É pelo que na lista de presença lá, acho que tem um sobre o LinkedIn, né? Ou não é? Não, tem não. Então, beleza. Mas a E gente... as gravações a gente ainda não tem disponível. Tem uma pessoa que está organizando isso, falou para esperar. Ainda não passaram para a gente. Tá? Então é isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, pensem bem, tentem fazer o que a gente falou para vocês. A aula que vem a gente pega o comecinho, tira umas dúvidas e depois entrar em VBA. Tá bom? Aí. Então tá, gente. Vou indo lá. Abraço vocês. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau. Bom dia.